16 de setembro de 1944. O sol do Pacífico já estava brutal às 8 horas, quando o Major Robert Cowboy Stout subiu no cockpit de seu F-6F Hellcat a bordo do USS Hornet. O convés do porta-aviões era um caos organizado. Equipes de convés e camisetas coloridas se apressavam entre as aeronaves, o cheiro de combustível de aviação misturando-se com o ar salgado e o rugido constante dos motores aquecendo para as missões do dia. Stout já havia voado 63 missões de combate até aquele momento, mas algo naquela manhã parecia diferente. Os briefings de inteligência na noite anterior tinham sido vagos, quase desinteressados. O alvo era Plew, um pedaço de coral e selva nas Ilhas Palau que a maioria dos americanos nunca tinha ouvido falar. Em 3 dias, 15.000 fuzileiros navais invadiriam aquelas praias no que os comandantes prometiam ser uma operação rápida de 3 dias. Spoiler alert! Levaria 2 meses e custaria quase 10.000 baixas, mas Stout ainda não sabia disso. Sua missão era simples no papel: voar em reconhecimento sobre os campos de pouso do norte, tirar algumas fotos, reportar. Os oficiais precisavam confirmar que o poder aéreo japonês na região era mínimo. Voos de reconhecimento anteriores haviam relatado que os campos de pouso estavam abandonados ou levemente defendidos. O trabalho de Stout era essencialmente marcar uma caixa antes que a invasão começasse. Ele já havia feito dezenas desses voos de rotina antes, entediante, rotineiro, o tipo de missão em que o maior perigo era adormecer no stick durante o longo voo de volta. Exceto que, desta vez, a inteligência estava catastroficamente errada. À medida que o Hellcat de Stout se aproximava de Plew vindo do leste, voando a 8.000 pés, ele iniciou seu protocolo de foto-corrida padrão. A câmera montada atrás de seu cockpit capturaria automaticamente imagens sobrepostas, enquanto ele voava reto e nivelado sobre a área-alvo. Foi quando ele viu uma visão que fez seu sangue gelar e sua mente tática mudar para o modo overdrive no mesmo instante. O campo de pouso não estava abandonado. Estava lotado. Fileiras e fileiras de aeronaves japonesas estavam asa com asa no asfalto como sardinhas em lata. Mitsubishi A6M0, aqueles caças ágeis que haviam dominado o início da guerra. Bombardeiros torpedeiros Nakajima B5N. Bombardeiros de mergulho IT-D3A. Todos abastecidos, todos armados, todos prontos para despedaçar a frota de invasão que se dirigia para Plew naquele exato momento. Stout contou rapidamente. Sua experiência de combate permitiu que ele estimasse a densidade de aeronaves rapidamente. 40 aviões, no mínimo, possivelmente mais, escondidos sob redes de camuflagem perto da borda da selva. Esta não era uma força defensiva simbólica. Este era um grupo de ataque posicionado e pronto para lançar um ataque devastador contra os navios americanos logo além do horizonte. Se esses aviões decolassem durante a invasão, eles rasgariam os vulneráveis navios de transporte que levavam os fuzileiros navais. Milhares de homens morreriam na água antes mesmo de tocarem a praia. A operação inteira poderia entrar em colapso em um banho de sangue que faria Tarawa parecer um treino. Seu rádio estralou com verificações de rotina de outros pilotos na área, suas vozes calmas e profissionais. O polegar de Stout pairou sobre o botão de transmissão. O protocolo exigia que ele relatasse isso imediatamente, rompesse o contato e deixasse a frota reunir um pacote de ataque adequado. Mas no momento em que ele voltasse, apresentasse um relatório e convencesse oficiais de inteligência céticos de que haviam perdido uma base aérea inteira, horas preciosas seriam desperdiçadas. Os japoneses dispersariam essas aeronaves, as esconderiam em revetments, ou pior, as lançariam contra a frota. Neste momento, eles estavam sentados, completamente expostos, provavelmente esperando o reconhecimento do amanhecer para confirmar a posição da frota de invasão antes de lançar seu próprio ataque. Stout fez outra passagem, desta vez caindo para 3.000 pés para ter uma visão melhor. Seu olho de fotógrafo catalogando cada detalhe, mesmo enquanto seus instintos de piloto de caça gritavam avisos sobre as posições antiaéreas. O campo de pouso se estendia ao longo da costa norte de Plew,
Uma única pista esculpida em coral e selva, com áreas de dispersão se abrindo em ambos os lados. O que chamou sua atenção não foi apenas o número de aeronaves, foi como elas estavam dispostas. Alguém no chão cometeu um erro fatal. Provavelmente impulsionado pela urgência de se preparar para sua própria missão de ataque. Os aviões estavam estacionados em fileiras apertadas e ordenadas, com apenas 15 pés separando cada aeronave. O procedimento padrão as teria espalhado, escondido sob árvores, protegido por revetments. Em vez disso, parecia que estavam enfileirados para o dia da inspeção na escola de voo. Através de sua capota, Stout podia ver as equipes de solo se movendo entre as aeronaves. Pequenas figuras em uniformes caqui estavam rolando tambores de combustível, carregando cintos de munição, realizando verificações pré-voo. Eles não tinham ideia de que um caça americano estava circulando acima deles. Por que teriam? O radar de alerta precoce japonês neste setor era primitivo na melhor das hipóteses, e voos de reconhecimento de aeronaves únicas eram comuns o suficiente para que raramente acionassem um alerta total. A complacência era palpável, mesmo a 3.000 pés de altura. Essas equipes achavam que dominavam o céu esta manhã. Eles achavam que tinham tempo. A análise tática de Stout estava funcionando a toda velocidade. Agora, ele havia sido treinado em ataque terrestre em Pensacola. Passou semanas praticando corridas de metralhamento em alvos trenó e cascos de caminhões pintados. A doutrina era direta: entrar baixo e rápido, atingir seu alvo em uma única passagem devastadora e depois sair antes que o fogo terrestre pudesse rastreá-lo. Mas a doutrina assumia que você estaria atacando um ou dois alvos, não uma base aérea inteira. Seu Hellcat carregava 6 metralhadoras calibre 50 nas asas, 3 por lado, cada arma carregada com 400 balas. Isso lhe dava 2.400 balas no total. E na taxa cíclica da Browning M2, de 750 tiros por minuto, ele poderia sustentar cerca de 12 segundos de fogo contínuo antes de secar. 12 segundos para destruir 40 aviões. A matemática não funcionava, não em nenhum sentido convencional. Mas quanto mais Stout estudava o layout, mais ele percebia que o pensamento convencional não se aplicava ali. Aquelas aeronaves não estavam apenas estacionadas perto, elas estavam estacionadas ao lado de seus suprimentos de combustível. Ele podia ver os tambores empilhados ao lado de cada avião, provavelmente gasolina de aviação de alta octanagem, esperando para ser bombeada para os tanques para o ataque matinal. Uma bala traçadora em um tambor de combustível o transformaria em uma bomba. Uma aeronave em chamas espalharia o fogo para seus vizinhos. Os japoneses haviam criado acidentalmente uma reação em cadeia maciça, esperando para acontecer. Isso não seria sobre abater 40 aviões individualmente. Seria sobre acender um pavio e deixar a termodinâmica fazer o resto do trabalho. Ele verificou seu medidor de combustível, o suficiente para o ataque e o voo de volta com uma reserva razoável. Seu contador de munição mostrava cargas completas em todas as 6 armas. O Hellcat parecia sólido sob ele, responsivo, pronto. Esta aeronave o havia tirado de 63 missões. Ele confiava nela como um bom cavalo, mas a confiança não eliminava o risco. Lá embaixo, em algum lugar na selva que cercava aquele campo de pouso, as posições antiaéreas japonesas estavam esperando. Canhões automáticos, tipo 96 de 25 milímetros. Provavelmente a arma antiaérea leve padrão no inventário japonês. Eles estariam examinando o céu, dedos nos gatilhos. Assim que ele fizesse sua primeira passagem, assim que aquelas metralhadoras começassem a rugir, cada posição de tiro naquela ilha o iluminaria. Ele estaria sozinho, sem apoio, voando para uma tempestade de aço sem nenhum wingman para cobri-lo e nenhum resgate se ele caísse. O ponto de decisão se cristalizou na mente de Stout com clareza absoluta. Cada segundo que ele passava circulando era outro segundo que aquelas aeronaves ficavam prontas para matar marinheiros e fuzileiros navais americanos. Ele poderia enviar um rádio de volta para o porta-aviões, esperar por ordens, assistir enquanto um pacote de ataque adequado era organizado. Caças, bombardeiros de mergulho, todo o balé coordenado da aviação naval.
Isso levaria 90 minutos, no mínimo, provavelmente mais perto de 2 horas com briefings e sequências de lançamento. Até então, os observadores japoneses teriam relatado a posição da frota de invasão. Aqueles 40 aviões estariam no ar, espalhados, caçando. A janela de oportunidade se fecharia para sempre. A doutrina militar existia por boas razões. A coordenação salvava vidas. A força esmagadora minimizava o risco. O planejamento adequado prevenia desastres. Stout havia assistido a todas as palestras na escola de voo, absorvido todas as lições sobre nunca engajar sem apoio. Mas a doutrina também não podia levar em conta todas as situações. Às vezes, a guerra lhe entregava um momento que existia fora do livro de regras, uma convergência de circunstâncias que nunca se repetiria. Este era esse momento. 40 aeronaves inimigas juntas como munição em um paiol, completamente vulneráveis, capazes de mudar todo o curso da invasão de Pleu se deixadas intactas. E um piloto americano com um Hellcat carregado e a habilidade de usá-lo. A parte racional do cérebro de Stout catalogou todas as maneiras pelas quais isso poderia dar catastroficamente errado. O fogo antiaéreo poderia despedaçar seu Hellcat na primeira passagem, enviando-o cambaleando para a selva em uma bola de fogo. Um tiro de sorte poderia cortar suas linhas hidráulicas, deixando-o incapaz de controlar a aeronave. Suas armas poderiam emperrar. Acontecia mesmo com as Brownings confiáveis, especialmente no ar úmido do Pacífico. Ele poderia julgar mal sua altitude na corrida de ataque e cair direto no chão a 300 milhas por hora. Qualquer um desses resultados significava morrer sozinho em uma ilha sem nome. Seu corpo nunca recuperado. Sua família recebendo um telegrama com a frase antisséptica "desaparecido em ação", presumivelmente morto. Mas o outro lado dessa equação era igualmente claro. Se aqueles aviões japoneses lançassem seu ataque, os navios de transporte americanos queimariam. Os navios lentos e vulneráveis que transportavam fuzileiros navais e seus equipamentos se tornariam caixões flutuantes sob ataque de bombardeiros torpedeiros e bombardeiros de mergulho. Stout havia visto imagens de combate de invasões anteriores, assistido a navios explodirem e afundarem com centenas de homens presos abaixo do convés. Ele tinha ouvido o bate-papo de rádio de pilotos chegando tarde demais para interromper os ataques. O desespero em suas vozes enquanto assistiam aos navios afundarem. Isso não poderia acontecer ali. Não quando ele tinha o poder de prevenir. Não quando 40 aeronaves inimigas estavam sob ele, como alvos em um campo de prática. Havia também outra coisa, algo mais difícil de quantificar, mas impossível de ignorar. A pura oportunidade tática de tudo. Em 63 missões de combate, Stout nunca tinha visto aeronaves inimigas tão perfeitamente posicionadas para a destruição. A maioria dos combates aéreos no Pacífico envolvia dogfights desesperados em altitude, queimando combustível, perseguindo zeros esquivos através das nuvens ou atacando posições fortemente defendidas com resultados mínimos. Isso era diferente. Este era o cenário de fantasia de todo piloto de caça. O tipo de oportunidade sobre a qual os pilotos se gabavam nas salas de prontidão, mas nunca realmente encontravam. Os japoneses cometeram um erro, um terrível erro operacional, e a guerra era sobre explorar os erros inimigos antes que pudessem corrigi-los. A mão de Stout moveu-se para o manete, empurrando-o para a frente. O motor Pratt & Whitney do Hellcat respondeu com um rugido gutural profundo. 18 cilindros, gerando 2.000 cavalos de potência. Ele inclinou o nariz da aeronave para baixo, começando sua descida. Chega de chamadas de rádio, chega de órbitas de reconhecimento. A decisão estava tomada. Em 30 segundos, ele se tornaria uma lenda ou uma estatística. De qualquer forma, aqueles aviões japoneses não iriam atacar a frota de invasão. Ele garantiria isso ou morreria tentando. O Hellcat caiu como um falcão avistando a presa. O altímetro de Stout desenrolando através de 2.000 pés, 1.500. Ele nivelou a 50 pés acima do topo das árvores, tão baixo que as folhas de palmeira chicoteavam em sua esteira de hélice. Nesta altitude, ele estava abaixo da maioria da cobertura de radar,
E dentro do envelope, onde os artilheiros antiaéreos lutavam para rastrear alvos em movimento rápido. O campo de pouso correu em sua direção, e ele teve talvez 3 segundos para finalizar sua geometria de ataque. As fileiras de aeronaves japonesas estavam orientadas de nordeste para sudoeste, estacionadas paralelas à pista. Stout planejou sua aproximação perpendicular a essas fileiras, o que significava que ele estaria cruzando múltiplas linhas de aeronaves em uma única passagem, em vez de seguir uma fileira ao longo de seu comprimento. Mais alvos em seu cone de fogo, mais chances de desencadear a reação em cadeia com a qual ele estava contando. Seu indicador de velocidade no ar lia 310 milhas por hora quando ele saiu da última linha de selva. O campo de pouso se abriu diante dele como um estande de tiro, e de repente ele podia ver detalhes individuais com clareza surpreendente. Membros da equipe de solo olhando para cima em confusão, seus rostos visíveis por uma fração de segundo antes que o reconhecimento se transformasse em pânico. Tambores de combustível empilhados em 3 ao lado de cada aeronave. 1-0 com seu capô de motor aberto. Manutenção ainda em andamento. O polegar de Stout encontrou o botão de disparo em seu stick de controle. As 6 Brownings calibre 50 foram sincronizadas para convergir em um ponto a 300 jardas à frente, criando um cone de fogo devastador que rasgaria tudo em seu caminho. Cada arma disparava munição incendiária perfurante, misturada com munição BAL padrão, uma combinação projetada para penetrar a pele da aeronave e incendiar sistemas de combustível. Ele pressionou o botão. O Hellcat estremeceu quando todas as 6 armas se abriram simultaneamente. O som como rasgar lona, amplificado 1000 vezes. Traçadoras arquearam de suas asas em brilhantes correntes, cada 5º tiro brilhando em vermelho vivo, para que os pilotos pudessem caminhar seu fogo até o alvo. Stout mirou na primeira fileira de aeronaves, visando especificamente a lacuna entre 2 zeros, onde ele podia ver tambores de combustível agrupados. As balas calibre 50 caminharam pelo asfalto de coral, levantando poeira branca, e depois se costuraram na fuselagem do primeiro zero. A pele de metal se descascou como papel de seda sob o ataque. Ele segurou o gatilho por 2 segundos inteiros, cerca de 25 tiros por arma, 150 tiros no total. Então ajustou sua mira ligeiramente para a esquerda. Os tambores de combustível explodiram, não todos de uma vez, mas em uma sequência em cascata que parecia coreografada. O primeiro tambor irrompeu em uma bola de fogo laranja que imediatamente se espalhou para seus vizinhos. A gasolina de aviação de alta octanagem não apenas queima, ela detona quando atomizada e inflamada, criando ondas de sobrepressão que se propagam através do vapor. A explosão atingiu o tanque da asa do Zero, que provavelmente havia sido cheio para o ataque planejado daquela manhã. O caça desapareceu em uma explosão secundária que enviou combustível em chamas, espalhando-se por 2 aeronaves adjacentes. Stout já havia passado por eles, suas traçadoras encontrando a próxima fileira, martelando a fuselagem inchada de um bombardeiro torpedeiro Nakajima. Esta aeronave era maior, mais pesada e absolutamente cheia de combustível para ataques de longo alcance contra navios. Quando ela explodiu, o impacto foi poderoso o suficiente para que Stout sentisse a onda de choque atingir seu Hellcat, mesmo enquanto ele passava rapidamente a 300 milhas por hora. Ele estava 4 segundos na corrida agora, aproximadamente na metade do campo de pouso, atrás dele. Incêndios se espalhavam com velocidade aterrorizante. Os japoneses estacionaram essas aeronaves perto o suficiente para que o combustível em chamas de uma escorresse para seus vizinhos. O alumínio da aeronave derrete a 1220 graus Fahrenheit. O combustível queima a 2500 graus. Os tanques de asa estavam rompendo devido ao estresse térmico, mesmo antes que as chamas os tocassem, despejando centenas de galões de combustível que inflamavam instantaneamente. Membros da equipe de solo estavam correndo em todas as direções, alguns tentando alcançar equipamento de combate a incêndio, a maioria apenas fugindo para salvar suas vidas. As posições antiaéreas estavam começando a reagir. Clarões de 25 milímetros piscando em posições camufladas perto da pista, mas estavam atirando cegamente, rastreando fumaça e caos em vez do Hellcat,
que já havia passado por seus campos de fogo. Stout manteve o dedo no gatilho, lançando tiros nas terceira e quarta fileiras de aeronaves estacionadas. Uma linha de bombardeiros de mergulho absorveu seu fogo, suas finas peles de alumínio fornecendo zero proteção contra balas perfurantes calibre 50. Um deles ainda estava com ordnance carregado. Ele vislumbrou bombas penduradas sob as asas na fração de segundo antes que suas traçadoras as encontrassem. A explosão foi catastrófica. Uma detonação maciça que enviou uma nuvem de cogumelo de fumaça preta fervendo para cima. Estilhaços da explosão despedaçaram 2 zeros próximos como um gigantesco tiro de espingarda, transformando caças impecáveis em esculturas de metal retorcido em um piscar de olhos. A onda de choque foi forte o suficiente para que detritos batessem na capota de Stout. Pequenos fragmentos de aeronaves tilintando no vidro reforçado. O campo de pouso inteiro estava se transformando em um inferno na terra. O que começou como ataques cirúrgicos a tambores de combustível evoluiu para uma conflagração descontrolada. O fogo estava saltando de aeronave para aeronave, espalhando-se por poças de gasolina em chamas que fluíam pelo asfalto, seguindo o ligeiro declive da pista. Explosões secundárias estavam pipocando a cada poucos segundos enquanto a munição cozinhava dentro das aeronaves em chamas. Tiros de metralhadora para os caças, projéteis de canhão de 20 milímetros, até mesmo algumas das bombas menores que não haviam sido carregadas ainda. Cada explosão alimentava o caos, criando mais estilhaços, mais incêndios, mais destruição. A fumaça estava subindo em colunas pretas espessas agora. O tipo de fumaça que seria visível da força-tarefa do porta-aviões a 50 milhas de distância. Membros da equipe de solo que estavam realizando manutenção estavam presos entre aeronaves em chamas e a selva. Stout vislumbrou alguns em sua visão periférica, enquanto passava rugindo. Homens mergulhando em fossos de drenagem, outros batendo nas chamas com jaquetas, em tentativas fúteis de salvar aeronaves que já estavam condenadas. Um caminhão de combustível que estava abastecendo os bombardeiros recebeu uma rajada de seu fogo e explodiu com força suficiente para capotá-lo, sua carga de combustível de alta octanagem, adicionando mais 1000 galões ao inferno. O calor era intenso agora, tanto que Stout podia sentir em seu cockpit, mesmo a 300 milhas por hora. Uma onda de energia térmica que fazia o ar cintilar e distorcia sua visão dos alvos à frente. Seus contadores de munição estavam baixando rapidamente. Ele havia queimado cerca de metade de sua carga naquela primeira passagem devastadora. Talvez 1.200 balas em todas as 6 armas. Mas a destruição estava se multiplicando além de qualquer coisa que ele pudesse ter alcançado apenas com tiros. Os japoneses haviam criado uma tempestade perfeita de vulnerabilidade. Suprimentos de combustível concentrados, aeronaves firmemente embaladas, equipamento de combate a incêndio inadequado e, provavelmente, treinamento mínimo para as equipes de solo sobre como lidar com esse tipo de desastre. Tudo o que podia dar errado estava dando errado para eles, e Stout foi o catalisador que colocou tudo em movimento. Ele puxou bruscamente no final do campo de pouso, subindo para 500 pés para avaliar os danos e planejar seu próximo movimento. O fogo antiaéreo estava se intensificando agora. Puffs pretos de projéteis de 25 milímetros, explodindo ao redor de sua aeronave, enquanto os artilheiros finalmente acertavam o alcance. Traçadoras de metralhadoras leves arquearam de múltiplas posições, criando uma teia de fogo pela qual ele teve que navegar. Os japoneses estavam em pânico, atirando em qualquer coisa que se movesse, mas sua precisão era terrível. O medo e a fumaça estavam arruinando sua mira. Stout inclinou fortemente para a direita, usando sua vantagem de altitude para permanecer fora do envelope do fogo terrestre mais pesado enquanto avaliava o que havia realizado. A seção norte do campo de pouso estava completamente engolida. Pelo menos 15 aeronaves estavam queimando ou já destruídas, reduzidas a esqueletos enegrecidos de seus antigos Zeus. Mas a seção sul ainda tinha alvos intactos. Ele contou outras 20 a 25 aeronaves que sua primeira passagem não havia tocado. Algumas já estavam sendo movidas por equipes de solo desesperadas, tentando taxiar para longe dos incêndios.
o que era exatamente o oposto do que deveria ser feito, porque transformava alvos estacionários em alvos em movimento que eram mais difíceis de acertar, mas ainda tão vulneráveis. Stout sorriu por trás de sua máscara de oxigênio. Eles estavam facilitando seu trabalho. Ele empurrou o stick para frente, alinhando para sua segunda corrida. A segunda passagem seria diferente, e Stout sabia disso. O elemento surpresa havia desaparecido, substituído por um inimigo totalmente alertado, que assistiu ao primeiro ataque transformar seu campo de pouso em um crematório. Cada arma antiaérea em Pleu estava rastreando-o agora. As equipes manivelavam freneticamente os volantes de elevação e lideravam sua trajetória de voo. A fumaça também era um fator. Espessas colunas pretas subindo milhares de pés, obscurecendo alvos e criando turbulência, e tornava o voo preciso quase impossível. Mas as aeronaves restantes na área de dispersão sul representavam tanta ameaça quanto as que já estavam queimando. Ele não podia deixá-las intactas. Ele entrou de um ângulo diferente desta vez, aproximando-se do sudeste em vez de refazer sua primeira corrida. Táticas de sobrevivência básicas. Nunca voe reto por mais de 2 segundos. Esteja sempre mudando algo. Altitude ou direção ou velocidade torne-se um alvo impossível de prever. Sua velocidade no ar estava ligeiramente menor, cerca de 280 milhas por hora, dando-lhe uma melhor resolução de alvo, mas também tornando-o mais vulnerável ao fogo terrestre. O compromisso era necessário. A 310 milhas por hora, tudo tinha sido um borrão. A 280, ele podia escolher alvos específicos e fazer com que cada bala restante valesse a pena. Sua situação de munição estava se tornando crítica. Talvez 800 balas restantes em todas as 6 armas, o que se traduzia em cerca de 6 segundos de tempo de tiro se ele segurasse o gatilho continuamente. O fogo antiaéreo era um show de luzes da morte. Traçadoras cruzavam sua trajetória de voo, algumas passando tão perto que ele podia ver o projétil incandescente riscando sua capota. Um projétil de 25 milímetros explodiu a 30 pés à sua esquerda, perto o suficiente para que estilhaços chacoalhassem sua fuselagem. Outro explodiu direto à frente, forçando-o a virar para a direita e estragar sua mira por um segundo precioso. Os artilheiros japoneses estavam melhorando, ajustando para sua velocidade e altitude, montando caixas de abate pelas quais ele tinha que voar. O treinamento de Stout assumiu o controle. Nunca voe reto por mais de 2 segundos. Esteja sempre mudando algo. Altitude ou direção ou velocidade torne-se um alvo impossível de prever. Ele abriu fogo contra um grupo de 5 zeros que as equipes de solo estavam tentando desesperadamente taxiar em direção à selva. Suas traçadoras encontraram a aeronave líder rastreando-a da hélice à cauda. O tanque de combustível do Zero irrompeu e, de repente, o piloto estava saindo do cockpit em chamas, seu macacão de voo já pegando fogo. A aeronave parou e se tornou outra tocha. Stout ajustou a mira, pegou o segundo Zero enquanto tentava se afastar, martelou tiros em seu motor. O líquido de arrefecimento espirrou em uma névoa branca. O motor parou e o avião estremeceu até parar. Mais 3 rajadas derrubaram mais 2 caças no grupo. O quinto Zero chegou à linha de árvores antes que um tiro de sorte de suas últimas balas perfurasse algo vital e ele capotasse para a selva fora de serviço, mesmo que não destruído. Suas armas clicaram vazias no lado esquerdo. As 3 Brownings da asa esquerda haviam secado. Ele ainda tinha suas armas de estibordo. Talvez 300 balas restantes, mas o poder de fogo assimétrico tornava a mira mais complicada. O Hellcat queria puxar para a esquerda devido ao recuo desequilibrado. Ele compensou com a pressão do leme, encontrando mais alvos. Um par de bombardeiros de mergulho estava perto de um revetment camuflado, provavelmente sendo armados para um ataque. Ele caminhou suas traçadoras restantes pelas 2 aeronaves, abrindo buracos através de cockpits e células de combustível. Uma pegou fogo imediatamente. A outra apenas ficou lá, vazando combustível até que as chamas se espalhando de sua vizinha atingissem a poça e ambas as aeronaves explodissem juntas, em uma satisfatória explosão dupla. Algo bateu na seção da cauda de seu Hellcat. Um acerto sólido,
que fez a aeronave inteira estremecer. Os olhos de Stout piscaram para seu painel de instrumentos, verificando se havia luzes vermelhas ou agulhas de medidores caindo. A pressão do óleo estável, a hidráulica nominal, os serviços de controle ainda respondendo. O que quer que o tivesse atingido, não havia cortado nada crítico, mas era um lembrete de que sua sorte não duraria para sempre. Cada segundo que ele permanecia sobre este campo de pouso aumentava a probabilidade de que um artilheiro japonês tivesse sorte e colocasse um projétil em algum lugar que seu Hellcat não pudesse absorver. Ele espremeu sua última rajada em um caminhão de combustível perto da pista, viu-o explodir em chamas, então puxou forte e seguiu para o oceano aberto. Suas armas de estibordo estavam secas agora também. Todas as 2.400 balas gastas em cerca de 15 segundos de tempo de gatilho real, espalhados por 2 passagens. Atrás dele, o campo de pouso em Pleu estava morrendo. Stout arriscou um olhar para trás sobre seu ombro enquanto subia para uma altitude mais segura, e a visão era quase irreal em sua totalidade. A seção norte era um inferno. Colunas de fumaça preta se fundindo em um único pilar maciço que subia mais de 10.000 pés no céu tropical. A seção sul não estava muito melhor. Quase todas as aeronaves que ele mirou em sua segunda passagem estavam queimando ou incapacitadas, adicionando sua fumaça à cena apocalíptica. A 5 milhas de distância, o brilho do calor era visível, distorcendo o ar acima da pista como uma miragem. As equipes de solo haviam abandonado qualquer pretensão de combater os incêndios e estavam simplesmente tentando sobreviver, mantendo-se afastadas da munição que continuava a cozinhar em rajadas aleatórias de estacato. As implicações táticas eram impressionantes, e a mente de Stout mudou da sobrevivência imediata para a avaliação estratégica, enquanto sua adrenalina começava a se nivelar. 40 aeronaves japonesas destruídas ou tornadas inoperáveis em aproximadamente 8 minutos de ação. Isso não foi apenas um ataque bem-sucedido, foi a eliminação completa do poder aéreo japonês no setor de Pleu. Aquelas aeronaves representavam a resposta planejada da Marinha japonesa à invasão americana. Sem elas, a guarnição japonesa em Pleu estava cega e indefesa contra ataques aéreos. Os fuzileiros navais que aterrissariam em 15 de setembro, a apenas 3 dias de distância, teriam total superioridade aérea a partir do momento em que suas embarcações de desembarque atingissem a praia. A matemática era brutal, mas simples. Cada um daqueles bombardeiros torpedeiros poderia ter afundado ou aleijado um navio de transporte. E cada transporte carregava cerca de 1.500 fuzileiros navais mais seus equipamentos. Um ataque coordenado por até metade daquelas 40 aeronaves poderia ter devastado a frota de invasão, transformando as águas rasas de Pleu em um cemitério. Stout havia impedido esse cenário de pesadelo sozinho. Os fuzileiros navais que invadiriam aquelas praias não saberiam seu nome. Não saberiam que seu desembarque desimpedido foi tornado possível pela decisão de um piloto de atacar uma base aérea inteira sozinho, mas estariam vivos por causa disso. Esse era o cálculo da guerra. Cadeias invisíveis de causa e efeito, onde ações individuais ondulavam para salvar ou condenar milhares. Havia também o quadro estratégico mais amplo. Comandantes japoneses em todas as Ilhas Palau contavam com aquelas aeronaves para operações ofensivas e defensivas. Sem elas, o equilíbrio de todo o teatro mudou. Porta-aviões americanos podiam operar mais perto da costa, fornecendo melhor apoio aéreo aproximado para as tropas terrestres. Voos de reconhecimento podiam mapear posições japonesas sem oposição de caças. Navios de suprimentos podiam fazer corridas para a cabeça de ponte sem medo de ataque aéreo. Uma corrida de metralhamento bem-sucedida havia alterado fundamentalmente o ambiente operacional para toda a campanha de Pleu. Mas Stout também sabia, com o realismo claro de um veterano de combate, que Pleu ainda seria um inferno para os fuzileiros navais que lá aterrissassem. A guarnição japonesa de cerca de 11.000 homens estava entrincheirada nas cristas de coral e cavernas de calcário da ilha, fortificações que nenhuma quantidade de superioridade aérea poderia eliminar. O combate terrestre seria selvagem, caverna por caverna e crista por crista.
alguns dos combates mais sangrentos na história da Guerra do Pacífico. Seu ataque removeu uma grande ameaça, mas não mudou a realidade fundamental de que Pleu era uma fortaleza que teria que ser tomada a um custo terrível. Ainda assim, cada fuzileiro naval que saísse das praias de desembarque vivo, porque os aviões japoneses não estavam metralhando-os, representava uma vitória que importava. Seu medidor de combustível estava lendo mais baixo do que ele gostava. A manobra de combate e as passagens em alta velocidade tendo queimado suas reservas mais rápido do que o planejado. Ele apontou o nariz do Hellcat para as coordenadas onde o USS Hornet deveria estar, e se estabeleceu em um cruzeiro constante. O buraco na seção da cauda estava causando algum arrasto menor, tornando a aeronave ligeiramente pesada na cauda, mas nada que ele não pudesse compensar com ajustes de trim. O rádio ganhou vida com bate-papo urgente. Outros pilotos relatando a coluna de fumaça maciça subindo de Pleu. Controladores do porta-aviões exigindo saber o que estava acontecendo. Confusão e alarme se espalhando pela frota. Stout acionou seu microfone e entregou o relatório pós-ação mais discreto de sua carreira. Controle Hornet. Aqui é Stout. Missão completa. Campo de pouso de Pleu neutralizado. Retornando à base. O rádio silenciou por vários segundos antes que o controlador respondesse. Sua voz cuidadosamente profissional, mas incapaz de esconder sua incredulidade. Repita sua última, Stout. Você disse neutralizado? Stout permitiu-se um pequeno sorriso. Afirmativo. O campo de pouso não está mais operacional. Vocês vão querer lançar um pássaro fotográfico para obter documentação. Câmbio. O Hellcat de Stout pousou no convés do Hornet 40 minutos depois. O gancho de cauda, enganchando o terceiro cabo com um solavanco que lançou seu corpo para a frente contra as tiras do cinto. A equipe do convés invadiu a aeronave imediatamente, seus olhos arregalando quando viram o dano. A seção da cauda crivada de buracos de estilhaços, fluido hidráulico, riscando a fuselagem e marcas de queimadura nas asas por voar através de suas próprias explosões. O capitão do avião, que subiu para ajudar Stout a sair do cockpit, apenas olhou para ele, depois para os contadores de munição vazios, depois de volta para Stout. O convés inteiro pareceu pausar enquanto a notícia se espalhava de que o piloto que havia criado aquela coluna de fumaça maciça, visível a 50 milhas de distância, havia acabado de pousar. No momento em que as botas de Stout tocaram o convés, uma multidão havia se formado. O debriefing de inteligência durou 3 horas. Stout sentou-se no centro de inteligência do porta-aviões, com mapas espalhados pela mesa, guiando oficiais superiores por cada detalhe do ataque, enquanto pássaros de reconhecimento fotográfico confirmavam suas avaliações de danos. As fotos contavam a história melhor do que palavras. 40 aeronaves reduzidas a cascos queimados. O campo de pouso cratereado e fumegante, incêndios ainda queimando horas após o ataque. Os oficiais de inteligência continuavam fazendo as mesmas perguntas de maneiras diferentes, como se não pudessem acreditar que um piloto havia realizado isso sozinho. Quantas passagens você fez? Apenas 2. Quanta munição você gastou? Toda. Você foi atingido? Sim, mas nada crítico. Você tinha wingman? Não. As perguntas eventualmente pararam, substituídas por um silêncio que parecia reverência misturada com incredulidade. A Marinha concedeu a Stout a Navy Cross pela missão de Pleu, a segunda mais alta condecoração de serviço por bravura. A citação dizia, em parte, por heroísmo extraordinário e serviço distinto em combate aéreo contra forças japonesas inimigas. Mas o reconhecimento oficial veio meses depois, muito depois de Stout ter voado dezenas de missões a mais e a guerra ter avançado por mais ilhas, mais invasões, mais lutas desesperadas. Ele nunca falou muito sobre Pleu com outros pilotos, desviando perguntas com encolher de ombros modestos e mudanças de assunto. Na cultura de sala de prontidão da aviação de porta-aviões, onde os egos esquentavam e os pilotos competiam para contar as melhores histórias de guerra, a reticência de Stout se destacou. Ele havia feito algo genuinamente extraordinário, mas parecia quase envergonhado pela atenção que isso trazia. Após o fim da guerra em agosto de 1945, Stout retornou à vida civil.
Com a mesma determinação quieta que havia caracterizado seu serviço militar, ele se estabeleceu na Califórnia, trabalhou na indústria aeroespacial durante o boom pós-guerra, criou uma família e viveu uma vida que parecia completamente comum por fora. Ele raramente mencionava seu histórico de combate, mesmo para amigos próximos. Seus filhos cresceram mal sabendo que seu pai havia sido um piloto naval condecorado. Não foi até décadas depois, quando historiadores militares começaram a documentar as ações menos conhecidas da Guerra do Pacífico, que a missão de Plood Stout começou a receber a atenção que merecia. Pesquisadores escavando relatórios pós-ação e registros de convés do porta-aviões encontraram a documentação de seu ataque solo e a reconheceram como um dos ataques de piloto único mais devastadores na história da aviação. A influência da missão na doutrina militar foi sutil, mas real. Escolas táticas da Força Aérea e da Marinha estudaram o ataque de Stout como um estudo de caso em explorar erros inimigos e entender os efeitos secundários. O princípio de atacar ativos inimigos concentrados para criar falhas em cascata tornou-se uma pedra angular da estratégia de ataque terrestre. Sua disposição para agir decisivamente quando confrontado com uma oportunidade fugaz, mesmo fora dos limites de suas ordens originais, tornou-se um exemplo do tipo de iniciativa que os militares modernos tentam cultivar em seus oficiais. A missão provou que, sob as circunstâncias certas, um piloto com habilidade e coragem e um pouco de sorte poderia mudar o curso de uma batalha. Stout faleceu em 1989, aos 73 anos de idade, tendo vivido para ver o fim da Guerra Fria e as táticas militares que ele ajudou a serem pioneiras se tornarem doutrina padrão. Seu obituário no jornal local mencionou seu serviço na Marinha, mas deu-lhe apenas um único parágrafo, focando em sua carreira e família. As pessoas que compareceram ao seu funeral, principalmente, não tinham ideia de que o homem quieto que conheciam havia destruído uma base aérea inimiga inteira em 8 minutos de violência sobre uma ilha esquecida no Pacífico. Mas os fuzileiros navais que desembarcaram nas praias de Pleu em 15 de setembro de 1944 e não foram despedaçados por bombardeiros torpedeiros e bombardeiros de mergulho. Eles deviam suas vidas a uma decisão que um piloto tomou nos segundos antes de empurrar seu Hellcat para um mergulho e abrir fogo contra 40 alvos parados. Esse é o legado que importa, aquele medido não em medalhas ou citações, mas nos milhares de homens que voltaram para casa porque Robert Cowboy Stout decidiu que algumas oportunidades só vêm uma vez e alguns riscos valem a pena correr.